Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome, amém? Glória a Deus. Bom, vocês perceberam que, do jeito que é o pastor, os líderes também né? Os discípulos. Nós somos poucos formais em algumas coisas, mas a gente sempre acredita que Deus está no controle, amém ou não? E uma das coisas que a gente não enfatiza muito lá na igreja é o formalismo. A formalidade, às vezes, ela nos impede de caminhar, de tomar atitude um pouco mais rápido, né? Muita calculadora também não é bom, né? Porque evita a gente usar a fé, usar a atitude. Eu sei que o pessoal hoje está nessa ressaca aí do retiro, né, do acampamento. E como o Eduardo falou, fisicamente, irmãos, eu estou bem, mas eu sei que quando acabar tudo isso daqui, existe uma realidade para enfrentar lá em São Paulo. Todos nós temos uma realidade física para enfrentar na segunda-feira, mas é legal porque Deus já está na frente da batalha, amém ou não? Eu quero dizer, Vilela, que, rapaz, vim estar com vocês esse final de semana foi um presente. Eu já ganhei minha oferta, eu já ganhei meu presente, minha dádiva, porque eu estou num ritmo muito meio louco lá na igreja, de trabalho. Em 2 meses eu emagreci 4 quilos, porque nós estamos com um desafio assim. Nós estamos pagando uma prestação de R$7.000 lá no terreno. Só que eu vendi um terreno, eu contei o testemunho aqui, né? Eu vendi um terreno. Então, o cara paga para a igreja 10 e eu pago 7. Aí o cara vai pagar para mim 12 e eu vou pagar 10. Quando o rapaz terminar de pagar os 12, eu vou começar a pagar 15. Ô, Vilela! Poxa! Irmãos, ele falou, tá lascado. Obrigado. Já imagina se você fosse meu inimigo, eu ia te amar. Então, irmãos, nós estamos com esse desafio. Quando o homem terminar de pagar as últimas 12 prestações de 12 mil, nós vamos estar começando a pagar 14 de 15 mil. Nossa! As entradas da igreja, quando os irmãos, alguns ficam de férias, ou alguém é mandado embora, dá rescisão, irmãos, a nossa receita vai para 18 mil. Hoje a nossa entrada é entre 12 e 15 mil. Quando flui um pouquinho, vai 17. Agora imagina, você tem uma receita de 15 mil, só que você vai pagar 14 prestação de 15 mil. Meu carro já foi embora, estou sem carro. Estou usando o carro da igreja. Mas eu já falei, passando esses dias, vou falar com os obreiros. Desiluda dessa picape aqui. É uma estradazinha 2006. Falei, faça como o apóstolo Paulo. Tenha, mas age como se não tivesse. Porque a qualquer momento a gente pode estar pagando isso aqui de prestação. Então, é um desafio muito grande. Então, a chácara, na verdade, ela precisa, em junho do ano que vem, de 2020, essa chácara precisa estar funcionando, alugando para a gente arrecadar verba para a igreja. E no contrato reza que se eu não pagar, tudo que eu já paguei é considerado um aluguel. E eu tenho uma estrutura lá, que nós já investimos na chácara, uns R$80.000 nós já investimos na chácara, que pode ficar para o dono da chácara. Então, o desafio é grande, não é, irmãos? É grande. Então, assim,
E eu estou nesse ritmo aí para poder trabalhar, e vamos lá, e mutirão, vamos para um canto, vamos para o outro, e para essa chácara funcionar, e isso gera um cansaço, né, um desgaste. Eu emagreci 4 quilos em 2 meses. Irmãos, mas vim para cá com vocês foi maravilhoso, porque eu descansei. Irmãos, eu não dormia, eu morria por um tempo. É verdade. Eu não dormia, eu simplesmente morria por um tempo. E quando eu acordava com a sensação de que eu queria estar morto há meia hora atrás. Estava tão bom. Então eu descansei bastante. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Muito obrigado, fez um bem para mim. Estou aqui, recuperei as energias, as forças. Comi igual um cavalo, né? Baguncei bastante, né? Porque essa igreja linda, maravilhosa, bastante receptiva. Aí depois o Vilela vai fazer uma campanha especial só para retirar todos os besterol que foi falado. E aí por diante. Então eu não quero aqui me ater muito, mas eu estou com uma palavra aqui que fez um efeito muito grande lá na igreja e eu queria compartilhar com vocês. O eis-me aqui na Bíblia. Repete comigo assim, o eis-me aqui na Bíblia. Irmãos, eu sou um cara que eu não sou muito letrado, né? Eu tenho minhas dificuldades, reconheço, estou sempre clamando por ajuda, essa palavra, isso mesmo, eu falei certo, eu estou sempre assim, e é assim que eu aprendo, e eu percebo também, sem demagogia, eu percebo também um pouquinho de evolução, isso faz bem, né, irmãos? A autoestima, mas eu percebo que muitos crentes, eles leem a Bíblia muito subjetivamente. A leitura bíblica está ficando uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu preciso ler Bíblia. E aí a pessoa então pega a Bíblia e vai lendo de qualquer jeito. Li 2 capítulos hoje. Só, irmãos, que nós precisamos entender que a palavra de Deus não precisa ter pressa para ler, não. Sabe como que eu leio a Bíblia, irmãos? Eu entro dentro do meu quarto e eu fico lendo a Bíblia. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor Deus pairava sobre a face do abismo. Irmãos, quando eu passo uma vírgula, eu percebo que a leitura não ficou boa, eu volto. E eu leio de novo. O versículo que todo mundo conhece. O Salmo 23, irmãos, eu fiz uma campanha na igreja lá, eu peguei o Salmo 23, 3 dias da campanha. Porque quando você lê a Bíblia com atenção, você descobre coisas embutidas num versículo que é impressionante. Então, esse eis-me aqui, a gente usa como uma palavra subjetiva, os profetas falaram, né, que uma palavra até bonita, eis-me aqui, Senhor, se torna até chavão, né, para a gente dar uma resposta de que nós estamos prontos para a obra. Mas o eis-me aqui, ele é quase uma doutrina bíblica. E os homens de Deus e as situações onde pessoas falaram para Deus, eis-me aqui, irmãos, sempre tem uma palavra de Deus aqui embutida em cada eis-me aqui. Vamos lá no primeiro. Isaías 6, 8. Eu vou ler alguns versículos, mas eu quero que vocês fiquem seguros de que o contexto desses versículos foram lidos, tá certo? Então vocês podem ficar seguros que eu não vou intervir aqui na mensagem bíblica não, tá bom? Diz assim, ó: então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a primeira mensagem que eu recebo no eis-me aqui de Isaías é que esse homem, irmãos, ele atendeu um gemido de Deus. O eis-me aqui não é uma palavra bonita que as igrejas evangélicas, os crentes usam. Não, o eis-me aqui, ele sempre está embutido de um entendimento. E aqui no caso de Isaías, irmãos, vamos entender, ele estava debaixo de uma geração perversa, uma geração corrupta, uma geração que, sabe qual era a cultura maior dessa geração? Era palavrão, era obscenidade através da verbalização.
Eles verbalizavam o erotismo, falavam palavrões, tinham palavras torpes, era uma cultura desse povo. E o profeta Isaías, quando ele é chamado por Deus, ele fala: Senhor, eu vivo no meio de um povo que só tem a boca suja, e eu também, como crente, estou no meio desse povo. Irmãos, hoje tem crente que fala palavrão. É os Isaías dos dias de hoje. Os Isaías, sem ter visto a grande visão de que os anjos entravam diante do santo e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Irmãos, no meio de um povo corrupto que falava palavrões, 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 mas ele tem uma visão de que aquela visão que ele viu precisava chegar no mundo físico, precisava chegar naquela geração. E que era a visão? De que existe um Deus santo, um Deus que santifica a nossa língua, um Deus que santifica a nossa boca, um Deus que santifica o nosso pensar, um Deus que santifica o nosso olhar, amém ou não? E o profeta Isaías, ele faz essa queixa: Senhor, eu sei que o Senhor tem uma necessidade de que alguém seja enviado, só que eu vivo debaixo de uma geração com a boca suja. É cultura. Hoje o palavrão no Brasil é cultura. Você vê que os pais falam palavrão na frente dos filhos. É uma cultura. E aí, irmãos, Deus, ele faz então, expõe para Isaías uma necessidade. E qual é a necessidade? A quem enviarei para esse povo? Quem é que vai santificar a boca desse povo? Quem é que vai falar do meu amor para esse povo? E o profeta Isaías, então, ele fala: quem irá por nós? Deus fala. E eu respondi: eis-me aqui. Irmãos, quem de nós um dia, numa pregação, ou num apelo para evangelizar o bairro, coisa desse tipo, quem aqui de nós já um dia já não falou para Deus: eis-me aqui? Irmãos, só que o eis-me aqui, ele é um memorial nosso para Deus. Irmãos, tem coisas que nós fazemos que Deus pode até relevar. Você sabia disso? A Bíblia fala assim, que tem os nossos pecados, ele lança no mar de esquecimento. E lá ele coloca uma plaquinha: é proibido pescar. Ou seja, ele joga lá e esquece, ou seja, ele finge demência. E joga lá e deixa lá. Agora, tem uma coisa que Deus, irmãos, não se iluda. Existe uma coisa que Deus nunca vai abrir mão. É o dia que você falou: eis-me aqui. Naquele dia você colocou um memorial diante de você e Deus. Naquele dia você colocou um memorial entre o seu chamado e Deus. Naquele dia você colocou um povo entre você e Deus. Talvez o dia que você recebeu uma palavra e você falou: eis-me aqui, talvez alguém falou assim: quem vai ganhar os vizinhos? Aí você falou: eis-me aqui. E naquele dia, todos os seus vizinhos foi colocado na lista desse memorial. Porque Deus, ele ouviu. E eu vou falar outra coisa, irmãos. De repente você vai ouvir esse esclarecimento do eis-me aqui, e você no final fala assim: pastor, eu estava brincando. Pois Deus não leva em brincadeira o eis-me aqui. O nosso eis-me aqui para Deus, ele é muito sério. Porque o nosso eis-me aqui, irmãos, ele implica a salvação de pessoas. Porque Deus, irmãos, ele sempre desejou ter muitos filhos. Deus, ele sempre desejou encher as comportas do céu. Deus, ele sempre desejou encher as portas da salvação. A Bíblia fala assim que Jesus foi, e ele falou assim: olha, eu vou preparar a morada para vocês. E como vocês falaram um dia: eis-me aqui, então eu acredito que vocês vão encher o céu e eu vou fazer muita morada lá. Deu para entender, irmãos? O projeto dos milhares e milhares e milhares, Deus não aboliu. O projeto de nós ganhar almas e rebanhar o céu, Deus não esqueceu. Lembra quando Deus, naquela parábola, onde a Bíblia fala que o Senhor que ia fazer a festa, ele convidou vários convidados, e um falou: olha, eu não posso ir porque eu tenho um campo e eu preciso plantar nesse campo. O outro disse: puxa vida, eu vou casar.
e eu não posso deixar de atender a minha noiva. E o outro disse, não, eu tenho uma junta de boi, e eu preciso botar elas, treinar essa junta de boi, e gasta tempo, irmãos, para você treinar uma junta de boi. Mas aí Jesus pega o servo traz o relatório, e ele olha para o seu servo, e ele fala assim, eles receberam o convite, estão tudo ocupado, nenhum deles falou, eis-me aqui. Agora você vai pelos valados, pelos becos, pelas ruas, traz para mim aqui os cegos, os aleijados, traz para mim aqui todo tipo de gente, os improváveis. E aquele servo, ele falou, eis-me aqui. E ele foi pelas ruas, pelos becos, pelos valados, e colocou gente dentro daquela casa, e ele chegou lá para o seu senhor e falou assim, olha, a casa está cheia, olha, eu trouxe muita gente. Ele falou assim, pode voltar lá e traz mais, porque eu quero que a minha casa esteja entupida. Amém ou não? Igreja cheia de Deus, irmãos. Igreja cheia de Deus. Nós, pastores, ficamos felizes quando a igreja está cheia. Vocês ficam felizes quando a igreja está cheia. As nossas crianças chegam em casa falando, pai, como a igreja estava cheia hoje. Os nossos filhos fazem. Por que uma criança observou isso? Porque o que é de Deus, ela fica em evidência para todo mundo. E aquele servo, ele falou para Deus, eis-me aqui. Irmãos, aquele eis-me aqui daquele servo, irmãos, Deus levou a sério. Deus levou tanto a sério que fez ele ir além. Porque quando ele trouxe a primeira turma, Deus falou, então volta lá e traz mais, e entuxa eles lá dentro, porque eu quero que a minha casa esteja cheia. Irmão, você não sabe a repercussão que pode ter na vida, na sua vida e no mundo espiritual, quando nós falamos, eis-me aqui. E aqui Isaías, mesmo ele reconhecendo um pecado, que ele também estava contaminado com essa cultura de falar palavrões, ou seja, ele se sentiu reprovado. Aí Deus falou assim, tá bom, Isaías, não fala mais nada não, fica quietinho. Você falou eis-me aqui? Falei, então espera um pouquinho aí. Ô anjo, pega essa brasa aqui, esquenta bem com o calor de Deus, vai lá, tá vendo Isaías? Coloca essa brasa bem na boca dele e queima aquela língua podre dele. Tira aqueles palavrão da boca dele, purifica a vida dele, porque aquele homem falou, eis-me aqui. Irmãos, você pode até ter uma limitação, você pode até estar envolvido até no pecado, mas se você falou para Deus um dia, eis-me aqui, Deus vai providenciar a santidade para você. Deus, ele vai tocar, e ele vai te sacudir, e ele vai quebrar o vaso, amém ou não? Porque Deus leva a sério o eis-me aqui, porque Deus leva muito sério isso, e aí nem que ele tenha trabalho com você, nem que ele tenha labuta para poder transformar a sua vida, mas aquele eis-me aqui que você deu, é uma espécie de crédito. E quem de nós um dia, vamos evangelizar o bairro, eis-me aqui. Nós estamos precisando de obreiro, eis-me aqui. A igreja está crescendo e as células estão ficando grandes, e célula tem que ter pelo menos umas 5 pessoas cada célula, não pode uma célula de 20 pessoas, e aí você fala, eis-me aqui para ser líder de célula. Agora eu pergunto, todos os eis-me aqui que você disse um dia, quantos deles você cumpriu? Quando o pastor colocou um projeto, vamos reformar, vamos comprar. E aí, no meio da multidão, quando o pastor falou assim, amém, aí no meio da multidão, você, eis-me aqui, aquela vozinha bem baixo. Deus não vai se importar se você falou alto, ou se você falou baixo. O que Deus vai importar é que você falou. Porque Deus respeita o seu tom de voz. E talvez você falou, eis-me aqui, até escondidinho. Eis-me aqui. Você se escondeu do pastor. Você se escondeu de quem estava pregando. Só que Deus estava escondido lá junto com você. Amém? Porque Deus leva a sério. E aí Deus levou a sério o eis-me aqui de Isaías. Irmãos, uma geração precisava mudar de vida.
Irmãos, e Deus, Ele não faz nada nesse mundo sozinho. Ele conta com seus filhos, Ele conta com a sua igreja, amém ou não? Deus, Ele fez essa escolha. Ele fez essa escolha de não fazer nada sozinho. Por quê? Porque se Ele for fazer sozinho, Ele não tem com quem repartir a sua glória, Ele não tem com quem compartilhar o seu poder, Ele não tem com quem. A Bíblia fala assim que a glória de Deus é manifestada na terra através de quem? Os homens que são terrenos. Irmãos, Deus escolheu, o que Deus quer fazer na cidade de Tiradentes, Deus escolheu um mal acabado igual eu. E Deus achou por bem compartilhar o que Ele quer fazer naquele bairro, Ele achou por bem compartilhar comigo. Deus achou por bem pegar esses 2 homens e compartilhar o que Deus vai fazer, já está fazendo em Campinas. Deus escolheu, irmãos. É aí que muitas pessoas não entendem, Vilela. Como 2 homens, comedor de arroz e feijão, diz que é homem de Deus, diz que vai mudar uma cidade, diz que vai transformar um povo, tudo comedor de arroz e feijão, até pisa na bola também. Irmãos, comedor de arroz e feijão ou de pururuca, não importa. O que importa é que Deus olhou e falou assim: eu vou compartilhar minha glória com esses camaradas. Os anjos, você viu lá o texto falando que os anjos, chegou lá diante do trono. Deixa nós evangelizar, nós vamos lá embaixo, nós manda fogo, nós vamos lá com as nossas azonas lá, ó. Deus falou aos anjos: não, seres humanos, eu escolhi homens para mim para repartir, porque os anjos já sabem da glória, os anjos estão lá diante do trono, santo, 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 santo é o Senhor, não tem que para repartir mais nada, já está repartido, eles estão lá, eles têm que repartir, Deus quer repartir é conosco. Irmãos, Moisés, ele viu a glória de Deus de costa mesmo, não? Quase que Moisés, quando ele olhou, puxa, quase que eu vi, quase, mas Deus quer que eu repartir. E o outro eis-me aqui, irmãos, é de Samuel. Olha que coisa interessante. 1 Samuel 3,16. Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, disse ele, eis-me aqui. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A experiência que Samuel teve, ele estava dormindo e Deus chamou ele, não foi? O que acontecia? Ele ia no quarto de Eli, não é? Agora eu pergunto, Samuel, ele era filho de Eli? Então, nós temos que entender assim, quando a gente lê a Bíblia, nem tudo exatamente o que está escrito se não houver interpretação. Por exemplo, a Bíblia fala que nós somos ovelha. Eu pergunto, você é ovelha, irmão? Você é ovelha? Você não é ovelha, você é um ser humano. Então, por que eu não posso ler exatamente como está escrito? A Bíblia está falando que eu sou ovelha, mas eu não sou ovelha, eu sou um ser humano. Mas, qual é a interpretação do fato de Deus falar que eu sou ovelha? É a interpretação de que eu tenho que ter um comportamento que nem uma ovelha, que é um animal manso, um animal tranquilo, um animal obediente, um animal que é levado ao matadouro sem abrir a boca, por causa da sua simplicidade. Então, quando Deus dá a experiência para Samuel, que Deus chama ele, Samuel, e ele vai no quarto de Eli, e ele fala: Eli, você me chamou? E ele então tem uma visão, e ele acorda de manhã para abrir o templo, e ele viu Eli e fala: rapaz, não vou compartilhar a visão com ele não, porque ele não vai entender. Só que aí, o Eli, quando ele viu o menino, ele falou assim: Samuel, meu filho. Irmãos, Samuel não era filho de Eli, ele era filho de Ana, com Eucana. O eis-me aqui está relacionado à paternidade. Sabe quem é que fala eis-me aqui? São os filhos de Deus. São os que estão definidos como filhos de Deus. Irmãos, quando um pai, vamos olhar agora o pai físico. Você está lá na sua sala assistindo televisão e você não quer perder ali o lance do pênalti, você não quer perder um escanteio, uma falta, mas você está com sede, você quer beber uma água. O que você fala? Filho, traz um copo d'água para o pai. O que o pai e o filho faz? Não, um filho que é obediente. Tá bom, pai. Irmãos, por que
que aquele filho, ele fala, tá bom, pai, já estou levando? Porque talvez, irmão, se fosse eu, né, que estou ali junto com o Vilela, na casa dele, aí eu falo para o filho do Vilela, né, ô menino, traz uma aguinha aí para o tio. Talvez ele ia fazer assim, tá bom, espera um pouquinho aí. 3 anos depois, a água vinha. E por que com o pai é imediato? É questão de paternidade. Irmãos, os crentes que diz para Deus, eis-me aqui, é os crentes que eles entenderam que não tem como desobedecer o pai. Quando nós deixamos de falar eis-me aqui, nós estamos deixando de obedecer o nosso pai. O eis-me aqui está relacionado à paternidade, irmãos. Irmãos, olha, eu estou falando 2 vezes sobre paternidade aqui nesse retiro. O pastor Valdir também falou um pouco, nós não combinamos nada. Mas é que eu entendo, é que nós crentes, nós amamos o poder de Deus, amamos o Espírito Santo, amamos as curas, as libertações, a manifestação, tudo nós amamos, porque é de Deus. Irmãos, agora tem um amor que nós não podemos abrir mão, que é o amor de pai para filho, o amor de filho para com o pai. Irmãos, veio o Espírito Santo em forma de pomba, depois que Jesus foi batizado, ele falou, olha, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. A partir daí, os ensinos de Jesus para os seus discípulos eu e o Pai somos um. O Pai me enviou. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me mandou aqui para vocês. Jesus, irmãos, ele tinha a convicção. Jesus, ele sabia que Deus não era apenas um Deus grande, o soberano Deus, mas ele sabia que Deus era Pai. Irmão, você precisa entender que nesse momento, você está sentado aí, com a sua Bíblia, fazendo anotações, mas eu quero dizer para você, aqui tem um homem pregando, mas acima disso tudo, existe uma soberania paterna aqui, amém ou não? Existe um Pai que está te vendo, existe um Pai que está vendo você sentado, e quando você fala, eis-me aqui, você não está falando por um movimento evangélico, você não está falando por apenas uma estratégia de divisão celular. Quando você fala, eis-me aqui, você não está falando simplesmente que você quer ajudar a sua religião, que você quer ajudar a sua comunidade. Quando você fala, eis-me aqui, você está obedecendo um pedido do Pai. Amém? O povo está cansado mesmo. Repete comigo assim, Pai, meu Pai. Lembra da música? Pai, meu Pai, meu papai. Não é? Esse é o relacionamento, irmãos. Nós somos filhos, não somos um bando de religiosos, não. Nós não somos apenas crentes. Irmãos, quem deu esse nome crente para nós foi os incrédulos. Nós somos filhos de Deus, amém ou não? Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Uns filhos bem estranhos, né? Mas nós somos filhos de Deus. Cada um de um jeitinho, cada um com a sua personalidade, mas nós não somos crentes, nós somos filhos de Deus. E o papai está falando, eu preciso ganhar almas, eu preciso de mais filhos, vocês precisam de mais irmãos. E é verdade, irmão, nós precisamos de mais irmãos. E para nós ganhar mais irmãos, nós temos que obedecer o papai. Lembra quando você, né, o Eduardo, vocês que têm mais de um filho, o que acontece? O mais velho faz o quê? Na ausência do pai e da mãe, o que o mais velho tem que fazer? Cuidar dos mais novos, não é isso? É isso, irmãos. Deus quer mais filhos, para que você possa cuidar dos mais novos, os mais velhos. Irmãos, nós temos que parar com essa cultura de que os crentes mais velhos são os mais problemáticos da igreja, os mais críticos, os mais isso, os mais aquilo. Não, os mais velhos da igreja têm que cuidar bem dos mais novos. Sim ou não? Sim. Nós temos que parar, irmãos, que esse negócio de crente velho fica dando problema. O pastor está pregando e ele está louco no dicionário aí para ver se o pastor está pregando certo.
tudo critica. Não acho que precisa de tudo isso. Enquanto isso, os mais novos, nossa, só tem isso, queria mais. E os mais velhos, não, isso aí, ó, eu já tive esse fogo que você teve aí. Um dia passa, viu? Aí eu quero ver o chicote estralar. Irmãos, tem crente velho que tem coragem de falar isso para um novo convertido, dá vontade de matar um infeliz desse. Mas os irmãos mais velhos, só vê o papel de Jesus. Jesus pegou, quando Jesus chama os 12, irmãos, é claro que tem toda uma visão ali de discipulado, mas sabe o que Jesus fez? Ele deu 12 irmãos novos para Deus. Jesus era o nosso irmão mais velho. É ele que trazia as coisas do papai. Ó, papai falou, papai me encarregou de vir falar para vocês. Você viu um videozinho que tem na internet de um menininho que foi para a creche, e aí o irmãozinho mais velho que tinha que cuidar dele? É a coisa mais linda esse vídeo. E aí o irmãozinho mais novo, ele acabou lá o expediente da creche, e aí ele ficou no cantinho ali esperando papai e mamãe. Só que o mais novinho, ele começou a chorar, porque acho que demorou um pouquinho para papai e mamãe de vir. E o mais velho, ele falava assim, como que era mesmo que ele falava, Gabriel? Ó, você lembra? Papai falou para não chorar. Você lembra? Você lembra? Respira fundo, respira fundo, respira fundo, respira fundo! Aí ele dá um beijinho. Quem viu esse vídeo? Eu passei na igreja esse vídeo, é a coisa mais linda, do irmãozinho mais velho cuidando do pequenininho. E aí a professora falou alguma coisa lá, né, dentro da sala, falou assim, o que está acontecendo aí? Aí o irmãozinho mais velho foi lá na porta e falou assim, pode deixar, professora, eu cuido dele. Mamãe falou, calma, respira, respira. Coisa mais linda. Irmãos, esse é o nosso papel. Ganhar almas é isso, é trazer irmãos novos para entregar para o papai, amém ou não? Porque o pai quer que a família cresça. E Deus, ele gosta, irmãos, de homem e mulher, irmã e irmão. Então, irmãos, pelo amor de Deus, você que tem 5 anos na igreja, e você tem um espírito crítico, pelo amor de Deus, a sua responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos. Então, quem fala eis-me aqui, é aqueles que entendem a paternidade do pai, amém ou não? Outra coisa, repete comigo assim, 2 vezes. A maioria dos chamados que Deus faz, Ele não faz 3 vezes. Olha para você ver alguns textos, você vai acompanhar aí, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Êxodo 3, 4. E viu ele e se aproximou para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Quantas vezes? Moisés, Moisés. A Bíblia fala que a glória da segunda casa, não é da terceira, não. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. A família se constitui através de 2 pessoas, um homem e uma mulher. Irmãos, se Deus chamar você 2 vezes e você não atender, não espere que Ele vai ficar te adulando. Irmãos, a obra de Deus é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão esplêndida, que não há necessidade de Deus ficar te adulando. Então lá a sarça ardente, Moisés naquele momento, tendo experiência com Deus, e cortando a orelha de egípcio, enfiando a espada em negro, e indo para um canto, indo para o outro, e aí ele vai para o monte, e aí a sarça ardeu, e Deus falou assim, ó Moisés, o problema é o seguinte, Moisés, você vai atender? Vou, eis-me aqui, pronto, acabou. Agora, o chicote vai estralar no meio das costas. Sai daí, vai lá falar para Faraó, irmãos, depois que você falou, eis-me aqui, você vai ficar igual o Chapolin. Quem poderá me defender? Porque Deus vai arrumar uma obra para você. E Deus arrumou uma obra para Moisés. Falou assim, vai lá, fala para o Faraó, largar meu povo. Não, mas é que eu não sei falar. Tem Arão. Para de desculpa. Para de argumento. Você pensa que eu não levo a sério o eis-me aqui? Agora já era. Você já falou, agora vamos até o fim agora. Irmãos, com Deus é assim. Se você não atender o eis-me aqui em 2 vezes, irmãos, Deus, Ele vai levantar outro no seu lugar.
Porque a obra de Deus ela é maravilhosa. A obra de Deus não é para quem pode. A obra de Deus é para quem quer. Muitas pessoas podem, mas não conseguem se envolver na obra de Deus. Porém, as pessoas mais simples da igreja são as pessoas que derramam o coração, derramam a alma, derramam a mente, derramam as forças, derramam o corpo físico, derramam tudo no altar de Deus. As pessoas mais simples da igreja. Lá na cidade de Tiradentes, não sei se isso acontece aqui, mas lá na cidade de Tiradentes, quem sustenta a obra não é o pessoal que ganha bem. Quem sustenta a obra são os salariados. A pessoa ganha ali R$1.200, todo mês R$120. Todo mês. E fora a oferta cotidiana do culto, e fora os desafios que ainda faz e entra. Tem irmão lá na igreja que pega o salário assim, irmãos, de R$1.200. Irmão simples, 3 filhos, 4 filhos para cuidar, dá tudo na igreja. Enquanto isso, os empresários ficam lá, ó. Pode deixar no dia que eu sentir. O diabo não vai deixar esse cara sentir nunca. Sabe por quê? Porque tudo está relacionado ao eis-me aqui. No dia que o Gabriel falou, eis-me aqui. Irmãos, Deus abençoou a vida desse menino. E o eis-me aqui é na área financeira, é na área do sono, é a paciência com aquela juventude que não é fácil. Cuidei de jovem muitos anos, depois passei o cajado para ele, sei que não é fácil. Mas ele está lá, é vigília, é paciência, é negócio de namoro, tem que bater de frente, tem que ter paciência, é aqueles jovens melancólicos, que misericórdia, só o Senhor tem misericórdia. Perdi até fiquei até ofegante agora. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus não vai chamar mais de 2 vezes. Ah, pastor, mas o chamado lá de Samuel, Deus chamou 3 vezes. Só que você tem que entender que houve um processo ali, que não dependia só do Samuel. O menino estava dormindo, não entendia muito bem o que estava acontecendo, era um garoto ainda, e ele, na cabeça dele, ele estava tendo experiência com Deus naquele dia, ele não sabia discernir muita coisa. Então ele chegava no Eli, Eli, você me chamou? E isso aconteceu 3 vezes. Só que, irmãos, é diferente o caso. Mas os demais que eram adultos, já marmanjão, que já conhecia a voz de Deus, irmãos, Moisés, 2 vezes só. Quer, se não quer, levanta outro. Só que lá na frente, você pode não querer aceitar o eis-me aqui do Senhor. Mas lá na frente, se prepara, porque um vazio vai vir sobre o seu coração. O vazio de poder ter correspondido e você não o fez. Irmãos, eu estava falando, às vezes eu e a Sandra, nós ficamos conversando assim sobre a obra de Deus. E aí a gente faz algumas perguntas, mas a gente já sabe a resposta. Mas a gente pergunta até para ter assunto, né? E eu pergunto para ela, Sandra, como que você se sentiria não fazendo o que você faz para Deus? Ela fala, Arnaldo, nem converse desse assunto para mim, porque eu não me vejo não fazendo o que eu faço. Irmãos, às vezes eu fico olhando para o teto assim, do meu quarto, e eu imagino sim. Eu imagino eu não fazendo o que eu faço. Pelos cantos da casa triste, vazio, buscando um refúgio de suprir essa falta. Irmãos, a falta do eis-me aqui, ela proporciona para a sua alma um vazio. Porque a melhor coisa no ser humano aqui nessa terra é servir a Deus. Um jovem solteiro, quando ele serve a Deus, ele se previne de todo tipo de queda de pecado. Uma mulher viúva, quando ela está servindo a Deus, por isso que a Bíblia fala das viúvas, e exalta as viúvas, não abandone as viúvas, vamos lá, né, as viúvas servindo a Deus, Paulo exaltando viúvas, e falando das mulheres que perderam seus maridos, mas eram mulheres, elas eram satisfeitas, porque elas serviam a Deus. Sabe por que as pessoas, irmãos, às vezes estão indo na igreja atrás de homem, atrás de mulher, atrás de dinheiro, atrás de um carro bom, sabe por quê? Porque elas não falam para Deus, eis-me aqui.
E quando eu não defino a quem eu vou servir, eu fico procurando um monte de coisa para poder servir. Gabriel falou aqui do versículo, né? Olha, não se preocupe com o dia da manhã, fique em paz. Olha os lírios do campo, olha aí, está tudo suprido, fique em paz. Só fala eis-me aqui, deixa que o resto eu cuido. Amém ou não? Tem muitas pessoas que elas querem mistificar a voz do eis-me aqui, o chamado. Tem pessoas, irmãos, que elas chegam num apelo dessa daqui, e elas se joelham, e elas falam: Deus, me dá um sonho do meu chamado. Senhor, me dá isso do meu chamado. Que uma luz brilha no meio da igreja, e aquele foco grande vem sobre os meus olhos. Ou senão eu unto em cima de um cavalo, eu caio do cavalo, aí uma luz grande aparece, falando a mesma coisa que falou para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Senhor, me dá um sinal. Irmãos, olha só, em Gênesis capítulo 22, 11. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Quantas vezes, irmãos? 3? Quantas? 2. E o anjo do Senhor chamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele falou: eis-me aqui. Irmãos, e aqui esse anjo, ele designa o chamado de Moisés, de Abraão. E Deus fala para ele: Abraão, Abraão, 2 vezes só, não tem uma terceira, quer, se não quer, chama outro. Porque Deus não precisa adular, nem eu, nem você. Irmãos, quem tem o chamado de Deus, quem tem o coração para a obra de Deus, irmãos, até chamar 2 vezes já é muito para ele. A Bíblia fala assim, que muitos foram chamados, mas poucos, mas foi escolhido. Por que muitos foram chamados e poucos escolhidos? Não é que, olha, vamos chamar todo mundo, aí Jesus vem e fala assim, você vai ser escolhido, você vai ser escolhido. Não, muitos foram chamados, está definido já. Mas aqueles que não querem o chamado, só vai ficar os escolhidos. Os que quiserem, falar: ninguém quer, eu quero. Amém ou não? Ninguém quer, eu quero. Então, esses que quiseram, foram os escolhidos. A Bíblia fala assim, que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Então, irmãos, nós precisamos entender, que o anjo já chamou. Jesus já te chamou já. Eis que eu te farei pescador de homens. Amém ou não? Larga as redes, larga tudo e vem. Larga tudo, então vem. Eu lembro dessa canção, né, Vilela? Larga tudo, então vem. Seja feliz também. Larga tudo, então vem. Seja feliz também. Com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Entendeu? Larga tudo, então vem. Já foi chamado, o anjo é Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para ele? O anjo é Jesus. Já está chamado já. Já está chamado. É só vir. Vem. A obra de Deus é para todos. Todos nós podemos fazer a obra de Deus. Todos nós. Mas o problema é que tem uma turminha que eles vão jogando as responsabilidades. Isso daí é para o Eduardo. Isso daí é para o Vilela. Eles são obreiros, eles são pastores, eles têm habilidade para isso. Irmãos, você chegar no seu vizinho, o cara está atolado no vício, o cara está com depressão. Irmãos, precisa ser pastor para ir lá falar para ele que Jesus pode tirar ele daquela escuridão do quarto dele? Precisa ser pastor. Por que você fica jogando a responsabilidade eclesiástica? Essa responsabilidade não é eclesiástica. Essa responsabilidade é da unidade. Amém ou não? Diga para o seu irmão que está ao seu lado: irmãos, pare de arrumar desculpa, porque a responsabilidade é nossa. E isso é nossa, irmãos. É minha lá na cidade de Tiradentes, é do Vilela aqui em Campinas, é do Danilo lá em Ribeirão, é do Humberto lá em Uberlândia. A responsabilidade não é de fulano ou de ciclano, é nossa. Tem muitas igrejas que parou de evangelizar, e sabe qual é, Vilela? A desculpa? Não, mas já tem assembleia, já tem a quadrangular, ele se ater no trabalho que Deus mandou ele fazer, ele fica olhando o trabalho que os outros estão fazendo. Irmãos, para nós ganhar Campinas, nós temos que agir como se não tivesse outras igrejas.
Como se fosse só nós, como se Campinas fosse uma Nínive, e nós fôssemos um Jonas, que não tem mais ninguém, é nós mesmo. E não adianta ficar arrumando passagens, fugindo, não. Eu ajo lá na cidade de Tiradentes como se eu fosse a única igreja que tivesse lá. Eu preciso me concentrar, não posso mudar o foco. Eu estou num bairro muito marginalizado. É muito ponto de droga. Muito lebianismo. As meninas de 12, 13, 14 anos, de mãozinha dada nas praças, nas portas das escolas. Eu não posso jogar isso para a Assembleia, não posso jogar isso para Quadrangular, não posso jogar isso para Renascer, jogar isso para Bola de Neve. Eu tenho que falar assim, não, eu tenho que tratar. Falei, gente, vamos invadir. Irmãos, lá nós temos um trabalho chamado Cadeira Vazia. Lá como que é o nome lá do menino? Cadeira Vazia, lá o Dejaí. Lá o Dejaí. Aí, sabe o que nós fizemos? Chegamos no domingo, igreja lotada. Não vai ter culto aqui. Cada um vai pegar uma cadeira e vamos sair por aí. E saiu aquele monte de gente, cada um com a cadeira na mão. E sabe o que nós fazíamos? Nós pegávamos as cadeiras, colocávamos numa praça, aí vinham as famílias. Senta aqui. Aí a pessoa olhava assim, eu sento se eu quiser. Falei, senta aqui, rapaz. Aí a pessoa sentava. Nós queremos orar pelo nosso bairro, orar pelas famílias do nosso bairro. Você tem alguma necessidade? Irmãos, as mulheres vão chorando. Não, meu marido está com droga. Tenho 3 filhos drogados dentro de casa. E oração. O Boca foi orar para o cara endemoniou lá no meio da rua. E demônio manifestou, gente sendo curada. E a gente ficou ali 2, 3 horas. E no finalzão nós pegou todas aquelas cadeiras, fizemos um movimento na praça, cantamos louvores ao Senhor, adoramos ao Senhor. Depois nós fomos, isso no domingo, depois nós fomos para casa e encheu o bucho de macarrão. Pronto. Sabe, irmãos, porque eu não posso ficar olhando que tem outras igrejas. E as outras igrejas deveriam pensar também igual nós pensamos. Se nós todos pensássemos que a responsabilidade é nossa. Às vezes o pastor fala, irmão, nós precisamos expandir a obra. Aí vem uns 3, 4 irmãos, mas quem você vai enviar, irmãos? Dá vontade de falar, você. Porque ele já fica pensando já quem o pastor vai enviar, mas ele não pensa assim, poderia ser eu, ó. Porque ele fica jogando a responsabilidade para outros. Então aqui, a palavra vai respaldar o seu eis-me aqui. Porque tem gente, irmãos, que às vezes tem dificuldade do eis-me aqui, porque ele vai falar assim, mas pastor, eu vou falar eis-me aqui, eu não tenho um dom, eu não sei pregar, eu sou tímido, eu sou uma pessoa que tem dificuldade muito grande, estou sempre nos meus cantos, eu sempre me escondo, porque aí ninguém me vê, e aí ninguém conta comigo e tal, eu tenho esse espírito assim meio na minha, meio isolado, eu não tenho, mas a palavra de Deus vai te respaldar, amém ou não? Tudo que você precisa é falar para Deus, Deus, ó, o Senhor está vendo aqui, ó, eu sou tímido, eu sou isso aqui, eu sou o esterco do cavalo do bandido. Mas eu estou levantando a minha mão dizendo, eis-me aqui. Olha o que acontece aqui, ó. Marcos 1, 17 e 18. E disse Jesus, não, errei aqui. Lucas 1, 38. E respondeu Maria, sou tua serva, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Irmãos, Deus falou para aquela mulher que ela ia ter um filho. E que aquele filho ia ser o salvador do mundo. E aí ela tinha que fazer uma visita para a prima dela. E chegou lá, João Batista teve uma experiência no ventre, na presença de Deus. E Maria, ela falou assim, Senhor, estou aqui, ó. É eu que o Senhor escolheu? Que a tua palavra que você falou, cumpra sobre mim. Irmãos, quando você fala, eis-me aqui, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, amém ou não? Ô Vilela, eu lembro que há 20 anos atrás, nós tivemos um retiro, um congresso. A gente não tinha esses nomes, né? A gente falava um final de semana, a gente usava, né? E eu lembro que o Todd passou um final de semana com a gente lá, começou na quinta-feira, ele só foi embora na segunda-feira. Mas quando chegou no domingo, ele falou assim, olha, nós vamos fazer um culto aqui, a palavra não vai demorar, porque eu quero gastar tempo com ministração. E ele falou assim, ó, e nós vamos entrar a noite adentro. Então, aqueles que
quiseram ir embora, que não quiseram ministração e tal. Eu não conhecia o Todd. O Todd não sabia quem eu era. E eu lembro, irmãos, daquele episódio. E eu tinha um problema sério comigo, de complexo, das questões de estudo, né? Eu estava chegando na igreja naqueles dias, e eu via os pastores na televisão, eu falei assim, isso aí nunca vou poder fazer. Isso aí esquece. E eu olhava o meu pastor pregava bem. E pregava com sabedoria, com graça, com ousadia. Eu olhava, falei, puxa vida, isso daí é eles, né? Eles têm o dom para isso aí, sei lá onde eles arrumaram isso, mas é bonito, mas para mim não dá. E eu lembro que eram 4h da manhã, as ministrações estavam rolando ainda. E eu estava fazendo o curso de obreiro, e a ordem dos pastores os obreiros não vão embora sem ministração, sem ser ministrados. Eu acordava 5h da manhã para ir trabalhar, era 4h, veio a minha imposição de mão, eu já estava assim já. Eu não sei nem se a palavra que eu recebi é essa mesmo. Eu estava dormindo, mas eu lembro que ele chegou e meteu a mão na minha cabeça, e ele ficou parado me olhando assim. Ficou parado me olhando, eu falei, vai me bater. Eu estava me convertendo naqueles dias, todo complexado. Eu era líder do Sem Terra. Eu falava as coisas, todo mundo zombava. Eu estava ainda com as coisas do norte, o Oxente Menino. Eu sei que o Todd, ele colocou a mão na minha cabeça, ele ficou olhando para mim assim, eu fiquei assustado, pensei que ele ia me bater, cansado do jeito que ele estava, pensei, acho que ele está enjoado já, né? De orar para ele. Aí ele falou assim, olha, você tem um medo dentro do seu coração. Você tem medo dos intelectuais. Você tem medo das pessoas que têm estudo. Você tem medo das pessoas que são mais capazes. Mas eu estou falando para você que Deus está te dando um recado, que Ele vai te respaldar. E os intelectuais irão te ouvir. Irmãos, talvez nos dias de hoje eu iria me emocionar. Mas sabe quando você... Aí ele largou minha cabeça e tal, aí estava dando minha hora de ir trabalhar, eu tinha que chegar em casa e pegar meu bandeco. Quem sabe o que é bandeco? Tá bom. Bandeco é a marmita. Aí eu tive que pegar minha bolsa com uma bandeca, já entrei lá de casa, peguei a mochila, saí. E eu saí assim, falei assim, aquele cara lá, nada a ver. Que os intelectuais aí, não sei o quê, que vai me ouvir, não sei o quê. Irmãos, demorou 2 anos depois. Começou a obra lá na cidade de Tiradentes. Sabe o que o meu pastor fez? Ele chegou num culto e falou assim, nós vamos abrir uma igreja videira lá no Tiradentes. Arnaldo, você está sendo enviado para poder ir lá para Tiradentes. Irmãos, quando ele falou isso, eu falei, quem poderá me defender? Irmãos, o tempo passou. Eu vou falar algumas coisas aqui, irmãos, não é para se gabar não, mas a gente vê a glória de Deus na vida de uma pessoa que fala, eis-me aqui. Um dia desse aí teve um show do Fernandinho, lá na zona leste de São Paulo. Quem foi o pastor escalado para abrir o show do Fernandinho? Ah, foi você, né, irmão? Irmãos, uma multidão de 10.000 pessoas. E aí eu fiz a oração pela multidão e tal, não sei o quê. E eu falei com vocês agora, Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim. Amém? Pô, esses dias aí foi maravilhoso. Nós estávamos lá em Uberlândia, lá, num retiro lá com o Humberto. O Humberto falou assim, Arnaldo, você vai pregar aqui na igreja sede. Eu falei, eu vou pregar na igreja sede? Você vai pregar aqui. Irmãos, eu subi em cima do púlpito assim, eu vi, e eu estava naquele óleo lá, do óleo de alegria. Eu falei, Humberto, eu não mandei você entregar o microfone para mim. Agora depois você se vira aí com o presbitério. Irmãos, aquela multidão, Deus curou os enfermos, começou a manifestar um monte de demônios. A irmã Helena, ela olhou para mim e falou assim, irmão Arnaldo, faz tempo que nós não temos um mover desse aqui. Que maravilha. Ô irmão, está gravando? Pelo amor de Deus. Aí, o pastor Ari me deu um abraço, ele falou assim,
Muito bom. Maravilha. Irmãos, e Deus tem usado a minha vida. Sabe, irmãos, nós abrimos uma igreja lá no sertão do Maranhão. A igreja está maior do que a minha igreja. Começou com um casal de discípulos que não tem obreiro, não tem líder de célula, não tem vice-deus com eles, não tem só Deus mesmo. E em 9 anos a igreja está com 200 pessoas. Estão ganhando vidas. O prefeito da cidade, nós temos uma festa lá que a gente faz com todo o povo da cidade, e o prefeito da cidade decretou essa festa como festa oficial da cidade. Então, irmãos, o mais pequenininho aqui nessa plateia pode ser chefe de 1000, amém ou não? Amém. É só você dizer para Deus: eis-me aqui. Irmãos, muitas vezes a gente fala assim, a gente usa esse chavão, né? Olha, para ser líder de célula, tem que fazer a escola de líder. É claro que tem que fazer, mas na verdade, para você ser líder de célula, sabe o que você tem que fazer? É dizer: eis-me aqui. Vai lá, abre uma célula, depois vem para a escola de líderes, é a mesma coisa. Não vai mudar muita coisa não. O que vai respaldar é a palavra de Deus na sua vida. Irmãos, nós estamos agora nós vamos fazer a conferência de célula, e nós vamos enviar 2 meninos novo convertidos. Eles nem fizeram a escola direito, mas pensa em 2 meninos chapa quente, para evangelizar e ganhar almas. Aí os velhos, sabe o que os velhos fazem? Eles não querem fazer, não querem obedecer, fica lá vivendo de conferência em conferência. Aí eles ficam assim: esses meninos aí é novo, hein? Sei não, isso vai dar pepino. Aí dá vontade de matar, fala assim: por que você que é velho e você não faz então, seu infeliz? Irmãos, dá raiva dessa turma, né? É que a gente tem que ter paciência e tratar com amor, mas à vontade, Outra coisa aqui para nós não tomar tempo. Irmãos, o eis-me aqui é fruto de uma visão. Crente precisa ter visão. Olha só o que fala aqui, Em Damasco, Atos 9:10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão. Ananias? Quantas vezes aqui, irmãos? Quantas vezes chamou? Uma vez. Eis-me aqui, respondeu Ananias. Irmãos, você precisa ter uma visão. Se você não tem uma visão, você precisa absorver uma visão que já existe. Mas você precisa ser munido de uma visão. Essa igreja é uma igreja que tem visão, amém ou não? Amém. Essa igreja eu conheço. Via os líderes. É uma igreja que tem visão. Então, por exemplo, se eu não tenho uma visão, no sentido assim, olha, eu tive uma visão no meu coração e tal, eu tive um projeto. Se você não tem, e não é obrigado a não ter, ou não é obrigado a ter. Agora eu tenho um dever de ter visão através da visão de alguém. A visão celular, por exemplo. A visão celular veio lá lá da japonesada lá, Panhonshu, lá aquela turma. É uma visão bíblica, mas assim, ela estourou, de uns 20 anos para cá. Mas, irmãos, ninguém é dono da visão. Mas nós estamos andando na visão celular, que foi a visão que alguém teve. Nós não tivemos, mas nós não estamos enxergando através da visão do irmão e adaptando as nossas situações, aí, cada realidade, em cada lugar. Mas temos uma visão e nós precisamos andar nessa visão. Então, quando você tem uma visão, então não tem problema nenhum. Pode confiar, pode dizer: eis-me aqui, que você vai enxergar longe, amém ou não? A outra coisa, aí em Gênesis 46:2, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó? E ele respondeu: eis-me aqui. Uma visão. Irmãos, Jacó estava deitado numa pedra lá, e ele teve um sonho, e aquele sonho, ele via os anjos subindo e descendo de uma escada, e aqueles territórios que ele estava dormindo, eram territórios que eram promessas dele, era para ele, era para a sua descendência, desde os seus pais. Ele era peregrino numa terra que já era dele. E aí, quando ele acordou,
A conclusão que ele teve foi: puxa vida, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Irmão, você já parou para pensar? Já teve cultos maravilhosos aqui, que Deus manifestou, e você não sentiu? E você não percebeu? Todo mundo percebeu, só você falou, normal. Todo mundo sentiu a presença de Deus, só você que falou que é normal. Aí lá na frente, quando os resultados começam a vir, aí você põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, Deus estava naquele culto, eu não percebi. Deus queria me curar e eu não percebi. Deus queria restaurar minha alma naquele dia, eu não percebi. Deus estava naquele retiro e eu não percebi. Irmãos, então você precisa ter a percepção do seu eis-me aqui. Outra coisa, todo eis-me aqui gera vidas. Pastor, eu não sou um cara, sou uma mulher que olha, eu não consigo ganhar ninguém. Eu até evangelizo, eu até isso, eu tenho aquilo, mas, pastor, eu não tenho essa liga que esse povo tem de trazer vidas para a igreja. Ixi, eu fui para a minha casa de paz, foi uma perturbação, minha casa de paz. Eu não tive paz na minha casa de paz. Mas olha o que a Bíblia fala. E disse Jesus: siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Irmãos, todo eis-me aqui vai gerar conversão de almas. Mesmo que você foi lá, evangelizou, não deu certo, pagou um retiro, não deu certo, pagou um encontro, a pessoa não quis saber, mas não vai voltar atrás no seu eis-me aqui, porque quando começar a bombar também, a coisa vai ser grande, amém ou não? A coisa vai ser grande. Irmãos, Deus quer usar o improvável, amém ou não? Amém. Tudo que você precisa é dizer: glória a Deus, glória a Deus. Vamos terminando aqui. Então, todo eis-me aqui gera vidas, amém ou não? Gênesis capítulo 31, 11. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Fala assim comigo: o anjo de Deus me disse num sonho. Quem aqui gostaria de realizar o sonho de Deus? Quem não queria, né, irmãos? Quem não quer? E quem já não está fazendo isso, alguns? Você quer realizar o sonho de Deus? Faça como Jacó. Diga: eis-me aqui. Às vezes a gente quer realizar nossos sonhos, os nossos sonhinhos pessoais. Eu vou contar um negócio aqui bem simples. Eu falei para a Sandra assim: quando a Letícia casasse, nós iríamos comprar uma picape. Uma picapinha estrada, então uma picape que tem essas estendidas, né, que tem um lugarzinho de gente atrás. E eu falei assim: nós vamos comprar uma picapinha, um carro para nós dois. E eu fiz disso um sonho. Só que não era uma coisa para agora. E aí, irmãos, o que aconteceu? Nós tínhamos uma Kombi, a igreja tinha uma Kombi, e surgiu essa oportunidade de eu dar o meu carro no valor da mão de obra, da fundação, lá do nosso salão na chácara. E eu peguei, então, queimei no altar uma Meriva 2010, no valor de 25 mil. Eu dei no altar. Só que é eu que estou conduzindo lá a questão da construção, né? Eu falei: rapaz, essa Kombi não vai dar conta. Eu falei: eu vou vender essa Kombi. Irmãos, em 24 horas eu vendi a Kombi, peguei o dinheiro da Kombi, dei entrada numa picape. Irmãos, você quer que eu estou andando de picape para cima e para baixo? Sabe o que é isso, irmãos? Foi realizado os sonhos de Deus. Às vezes Deus quer que você tenha um carro que nem você sabe que Ele gostaria que você tivesse esse carro. Mas quando a gente fala: eis-me aqui, irmãos, daqui a pouco você está andando para cima e para baixo com o sonho de Deus e você nem percebe. Amém, pessoal? Quem quer realizar o sonho de Deus? Então você vai realizar o sonho de Deus começando por onde? Por onde? Eis-me aqui. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida.
A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!